Olá pessoal, eu sou o Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu não queria gravar esse vídeo, mas eu tenho que gravar porque é inacreditável como o presidente da República é capaz de mentir. Tá? O pior é que ele mente junto com pastores evangélicos que falam em nome de Jesus e em nome de Deus e mentem junto com ele. Né? Dessa vez foi o aniversário de 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, que ele comemorou no norte do país. O culto estava sendo ministrado pelo pastor Samuel Câmara, que responde a 43 processos civis e criminais, né? Em nome de Jesus. Bolsonaro diz que fala que tem Deus no coração. Ele tem Deus no coração, mas desejou a morte da Dilma Rousseff de câncer, desejou a morte do Lula de câncer, né? Aplaudiu o assassinato dos 28 mortos num genocídio de Jacarezinho, né? Pré-julgando, dizendo que bandido bom é bandido morto, nem sabe se é bandido, né? Geralmente no Rio de Janeiro se morre pela cor da pele, né? Ele disse que em 2010 ele viu uma ameaça perigosa. Estavam ensinando maus costumes às crianças, que elas não deveriam aprender costumes como, né? Respeitar a diversidade religiosa, respeitar a homossexualidade, respeitar as divergências culturais, religiosas, de cunho social, né? De formação social. Tudo isso estava sendo aprendido na escola, por quê? Para ensinar o ser humano a ser ético, né? Ético e ter ética centrada no outro, ter empatia pelo outro, independente da posição social, política ou sexual que ele possui. Para ele isso é errado. O certo, os valores de hoje, o quê? A comprar revólver, usar arma, né? A defender miliciano, como o filho dele fez, né? A se associar a miliciano, como o filho dele fez, né? A se associar a Rony Lessa, que na casa dele, o assassino de Marielle Franco, ligado a Adriano da Nóbrega, foram encontrados 139 fuzis, né? A se associar, né, ao crime organizado do Rio de Janeiro, né? A se associar a Silas Malafaia, que veio de volta em prosperidade por 10 mil reais, a se associar a apóstolo Valdomiro, né, que vem feijão mágico por 1.000 reais, que cura Covid. Romildo Soares, R.R. Soares, que diz que a oração liberta da Covid, está entubado por causa da Covid, porque o vírus não tem fé. Silas Malafaia, né, que é o mais venenoso deles, né? Silas Malafaia, para se ter uma ideia, né, ele chamou o Papa de mentiroso, porque o Papa, outro dia, disse que homossexual é filho de Deus, né? E ele disse que não, que está escrito em Paulo que homossexual é amaldiçoado. Mas no Evangelho de Paulo, na Epístola de Paulo, diz também que mulher que trai o homem tem que ser apedrejada. Será que nós temos que apedrejar todas as mulheres? Né? E o mesmo Paulo, em Coríntios 13, diz que o amor tudo releva, tudo supera. O amor é o sentimento mais poderoso. Cristo diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Então o amor é um sentimento muito mais poderoso, né, do que a homossexualidade. Né? O próprio Cristo, que está acima, acredito, de Paulo, diz, amai uns aos outros como vos amei. Então o amor é muito mais poderoso. Tá? Então ele usa as palavras para enganar as pessoas. Né? Ele pediu um dia um voto de 10 mil reais, usando reis, eu fui buscar lá reis, não diz nada de prosperidade. Né? Mas em nome do Deus Dinheiro, que ele aí não diz, 42 passagens do Novo Testamento, Jesus condena a riqueza material. E aí, como é que eles fazem? O Concílio Vaticano II finalmente fez um acordo com os protestantes em 1963, através do Papa João XXIII, né? A conciliação que viviam em guerra judeus e cristãos, né? E aí eles usam, né, a associação aos judeus, a pregação de Deus para justificar o ganho de dinheiro, né? Mas são cristãos onde Cristo condena a riqueza material. Dá para entender um negócio desse?
Bozo diz que Silas Malafaia orou por ele e ajudou ele a chegar à presidência. Claro, Silas Malafaia pregou mamadeira de pênis, né, kit gay, né, que as crianças estavam sendo ensinadas a ser homossexuais, doutrinação, né? O que a igreja faz? É doutrinação, né? Doutrinação ao ponto de Silas Malafaia já ter recebido, né, uma oferta de 2 milhões. Isso é doutrinação, é lavagem cerebral, não é? Porque se ele tem tanta fé, como ele diz, como ele pegou o Covid? Né? Jesus diz, né? Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, move uma montanha de um lado para o outro. Ele não consegue mover um palito de fósforo. Né? Quem recebe Pentecostes, segundo, né, Paulo, agraciado de paz e mansidão. Silas Malafaia é o cara que vivia agredindo todo mundo, inclusive as religiões de matriz africana, que ele diz que é do diabo, mas é um dogmático de um livro só que nunca leu, né? Diabólico é você tirar auxílio emergencial de pessoas pobres. Isso é diabólico. Diabólico é você tirar dinheiro do aluguel como voto de prosperidade. Diabólico é você usar o nome de um homem que morreu condenando a riqueza e ficar bilionário, né? Diabólico é você não ter, né, respeito às diferenças religiosas, porque o Estado é laico e tem que ter respeito às matrizes religiosas, né? Existe Umbanda e Candomblé, por exemplo, porque os cristãos trouxeram os negros para cá escravizados, em nome de Jesus, né? Então tem que se respeitar. Bozo fala em João 8,32, a verdade vos libertará. Existe uma página na internet que monitora quantas mentiras Bolsonaro já contou. Desde do começo do mandato dele para cá, ele já contou mais de 3 mil mentiras. É uma média de 3 a 4 mentiras por dia. Famosas, por exemplo, Leonardo DiCaprio colocou fogo da Amazônia, né? Mas não é só ele que vende, não. Damares viu Jesus no pé da goiabeira, né? Aquele Vélez Rodrigues, primeiro-ministro da Educação, disse que tinha feito um livro com parceria de Alex de Tocqueville, que morreu em 1859. Ele deve ter uns 200 anos, né? Fora, né, por exemplo, né, o Ricardo Salles, né, que disse que tinha mestrado em Yale, não tinha, né? E agora pediu demissão para não ser preso, né? É um outro bandido. E aí ele fala que Deus salvou a sua vida do atentado que sofreu. De mais de 70 atentados nos últimos 10 anos sofridos por políticos, a maioria foi fatal. E foi com arma de fogo. Ou tiro nas costas ou na cabeça, né? O dele foi uma faca de cozinha, que não acertou nenhuma parte vital do corpo, mas fez com que ele não fosse aos debates no final do primeiro turno e inventasse que não estava bem para fugir do Fernando Haddad. Por quê? Porque isso é experiência de família. O filho dele, Flávio Bolsonaro, se cagou nas calças no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele iria ser esmagado pelo Fernando Haddad intelectualmente, porque ele é boçal, ele é obtuso, ele não lê, ele não tem cultura, ele fala o que não sabe, né? Por exemplo, a maioria, como ele fala de comunismo, mas ele não sabe definir comunismo, né? Ele fala de esquerda, mas não sabe definir o que é esquerda, né? Ele fala o que é livre mercado, mas não sabe o que é livre mercado, porque ele não leu. Ele não lê, ele já confessou que não gosta de ler, né? Passou 28 anos no Congresso e apresentou 2 projetos, e um só aprovado. O resto ele ficou vadiando, ganhando dinheiro na mamata. E é um mito. Mito do quê? Mito da vadiagem. O governo dele está 2 anos e meio sem corrupção. Só o Bolsolão, né, que vai ser investigado, né, desviou 16 bilhões de reais de verbas para emendas parlamentares, né? Só o Bolsolão, né? A vacina Covax, né,
que custava, a vacina custava R$ 1,50, né? Foi comprada a vacina indiana por $15. E o contrato que estava demorando 11 meses, esse indiano foi em 90 dias. Né? Existe desvios de verba, né, no meio ambiente, né? Tráfico de madeira, né? Tem 20 pessoas investigadas pelo STF e 9 com sigilo fiscal quebrado, inclusive o ministro Ricardo Salles, que não entregou a senha do celular com medo de ser preso imediatamente, tá? Não existe corrupção no governo dele, tá? Aliás, né? A corrupção não existe porque não se deixa apurar. Ele aparelhou toda a Polícia Federal. Inclusive, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é amigo da família para não investigar os amigos da família da milícia. Né? Ele falou, ele exalta a aglomeração, né? Diz que Deus colocou ele na presidência, né? Não foi as fake news, a mamadeira de piroca, né? O kit gay, né? Aqueles WhatsApp malditos e mentirosos, não foi isso que colocou. Ele não tem proposta nenhuma, ele não fez até agora ele não fez absolutamente nada, né? E ele diz que Deus colocou ele na presidência. Não foi os 57 milhões de brasileiros iludidos, né? Com um novo que de novo não é nada, com todos os filhos da política. E o mais novo já está fazendo, né, lobby para ganhar carro elétrico, né, para apresentar empresário para ministro. Jair Renan. Exalta a aglomeração, porque diz que o país não pode parar, né? Por que não pode parar? Porque o empresário, aí a gente tem que entender, a classe trabalhadora que gera riqueza, né? Se o trabalhador para, o empresário perde, né? E aí ele exalta por quê? Porque o empresário é ganancioso, o empresário brasileiro, como diz Gessé de Souza, ele é a elite do atraso, ele é rapineiro, ele é ganancioso, né? Então ele exalta que o mundo todo fez lockdown, fez isolamento social, o Brasil não fez lockdown. O Brasil fez distanciamento social no máximo e uma ou outra cidade fez um lockdown localizado, né? Ele diz que deveria ter sido isolado as pessoas idosas e com comorbidades e os outros trabalhariam. Mas, meu Deus do céu, isso é uma burrice tão grande, porque o que vai trabalhar, ele pega Covid e passa em casa para quem tem comorbidade. Né? A criança vai... Eu vi o caso de uma menina que foi no baile funk de 13 anos, pegou Covid, chegou em casa e passou para a mãe. Ela tá viva, a mãe morreu. A criança vai para a escola, pega Covid, passa para o pai que tem comorbidade e o pai morre. Não tem como fazer isolamento vertical. É impossível. Tá? Contaminação de manada. Não tem como fazer. Por quê? Porque o vírus sofre mutação. Você, por exemplo, é contaminado pela cepa original, depois pela cepa amazônica, depois pela cepa indiana, então não dá para fazer. Vírus só se cura com vacina. Né? Voltou a não defender o isolamento, né? Porque ele tem que continuar com essa mentira, né? Para dizer que ele não destruiu a economia, né? Todos os países do mundo estão voltando a trabalhar. Se ele tivesse comprado vacina mais cedo, se ele tivesse feito isolamento social sério, né, o Brasil já teria voltado às atividades normais. Se tivesse 75% dos brasileiros vacinados, já não estaríamos mais correndo o risco de morrer. Né? Joe Biden nos Estados Unidos é um exemplo. Saiu negacionista, entrou um cara que investiu nas vacinas, rapidamente o país que morria estava morrendo 6 mil por dia, agora está morrendo 200, 150, 300. Israel vacinou todo o povo, o país já está normal. Né? E o Brasil vai demorar até 2022 para vacinar todo mundo, devido à negação do presidente, né? E o presidente queria que 70% dos brasileiros se contaminassem, que daria um total de 2,5 milhões de mortos. Né? Contanto que não morresse ninguém da família dele, o resto que se exploda. E quem morreria mais? Os mais pobres, porque ele não gosta de pobre, isso é um fato. Observem as falas,
observe seus gestos, observe sua agressividade aos mais pobres, vocês um dia perceberão. Essa foi minha participação, até a próxima. Esse vídeo